Olá! Chegamos ao último episódio da segunda temporada do Gotímetro, nosso antirracismo de todo dia. Eu sou a Mônica Margarido, uma mulher preta, de cabelos cacheados, olhos castanhos. Eu tô com uma roupa toda colorida hoje, com tons de rosa. E chegamos. É isso, né, Cleo? É isso. Eu sou Cléo Cavalcante, eu sou uma mulher negra e hoje eu estou com um vestido comprido negro com umas flores negras também, porque negro é lindo. E chegamos, né, Moni? Chegamos depois de muita trajetória, de muito chão corrido, ao final Sim, da nossa segunda edição. segunda edição. Foi uma jornada muito bonita, né, onde a gente pôde compartilhar tudo isso, a gente está reverberando ainda, muita coisa aconteceu, a gente pôde compartilhar com cinco mulheres que nos ensinaram muito nesse curto período, né? E a gente pensa que a gente conhece as pessoas, né? Mas a vida ela tá tão maluca, ela tá tão acelerada, e foi tão bom essa troca, né? Cinco mulheres que a gente já conhecia, e a gente poder conhecer um pouquinho mais da história delas, histórias tão diferentes, ao mesmo tempo, em alguns momentos ali muito parecidas, né? Então, para mim foi de muito aprendizado, né? Toda essa ancestralidade que essa conversa nos trouxe, todo esse letramento, e eu percebi que o Gotímetro, Cléo, ele é um projeto muito importante, né, para a gente trazer realmente essa pauta, porque é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, no dia a dia de pessoas pretas, de mulheres pretas, e é pouco falado, né? Então a gente poder trazer todo esse conhecimento de mulheres diferentes, de épocas diferentes, eu acho que foi muito rico, assim. E eu quero te agradecer Imagina, por essa troca, por, tamo junto. por você estar comigo e dizer que eu aprendi muito a cada episódio com você. A gente estava aqui trocando, mas eu também estava aprendendo. Você é uma pessoa muito generosa. E, como diria a Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer, né, Clara? É, estava te ouvindo falar assim, analisando tudo o que foi o trajeto, a trajetória, na verdade, né? Desde quando a gente se encontrou efetivamente, que a gente trombou uma na vida da outra, desde a primeira edição, que a gente teve um pouco mais de coragem, porque quando a gente sofre racismo, né, essa violência, bem como quando uma mulher sofre violência, a gente não consegue externar isso. E aí eu observo que se eu tivesse tido, por exemplo, mulheres que tivessem externado sobre as violências de um relacionamento, ou que se eu tivesse vindo de uma família já letrada, como é o caso da família da Cátia Drummond, falou muito sobre isso, que também é uma das mulheres que veio antes, né, abrindo os caminhos para que a gente pudesse estar aqui. Então, quando eu penso nesse primeiro encontro, da primeira vez que a gente se falou, e com toda a dificuldade que é, às vezes via internet, às vezes via reunião online, às vezes presencial, da vontade, da mobilização de fazer esse podcast e estar aqui hoje observando a finalização da segunda edição. Eu não tenho a ilusão e o romantismo de achar que com o nosso podcast a gente vai acabar, infelizmente, com as ações racistas no mundo. Eu. Mas eu acho que é um passo. Eu acho que quando a gente encara essa guerra, a gente sabe que a gente já sabe o lado que a gente está da guerra. Mas fazer um podcast, fazer ações afirmativas, propor encontros antirracistas, propor aquilombamentos, ele também é uma maneira da gente ganhar pequenas batalhas. Porque se a gente não vai conseguir ganhar a guerra por agora, que pelo menos ferramentas a gente tenha e que a gente deixe para as mulheres que estão nascendo e que estão vindo. Escutar a Geisa Costa, que é a nossa mais velha, nesse coletivo dessas 5 mulheres que a gente convidou, me conecta muito assim com o lugar da contadora de história, das histórias que eu ouvia, das mulheres da minha família, dessa proximidade, sabe? Então, quando eu penso nela, nesse arquétipo da que é a mulher negra mais velha que a gente entrevistou, e escuto tudo que ela tinha para dizer nesse episódio, eu consigo entender que se eu tivesse conhecido Geisa quando eu me mudei de Minas Gerais, que para mim era o meu país, quando eu cheguei em Curitiba, eu teria sofrido muito menos, porque escutando Geisa,
eu consigo pegar ferramentas na fala dela para que talvez quando eu chegue no patamar que ela está, seja um pouco menos sofrido. Por um outro lado, quando eu escuto Loara, que é a mais jovem, eu acho, né? Talvez Loa, a Pi, eu consigo ver ainda uma gana, sabe? Um peito aberto, uma maneira de encarar que é próprio da juventude, sabe? E eu tô ali no meio do caminho. Eu não tenho mais, talvez, o ímpeto dos 20 anos, mas também aos 20 anos eu só me via negra no espelho, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que isso significava socialmente, culturalmente, né? Judicialmente, porque são várias esferas, a consciência que isso traz para a gente, a consciência de que sim, tem um alvo invisível no meu peito. Então, já não estou mais nesse patamar assim tão vibrante quanto a juventude da Loara e da Pri, mas ainda estou ali passando do arquétipo, né? Eu saí do arquétipo da jovem e estou no arquétipo da mãe, caminhando para ocupar o arquétipo da anciã. E todas essas configurações, assim, sendo uma mulher negra, né? Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas com esses pequenos passos, com essas pequenas lutas, né? Uma coisa simbólica que seja, que é a gravação de um podcast, que mais mulheres possam ter acesso, que mais mulheres possam retirar microferramentas desses encontros, desses estudos. E eu não digo só do gotímetro, não, eu digo de qualquer estudo, de qualquer gravação, de qualquer outro podcast, de qualquer outro material registrado por mulheres negras, sabe? Seja o Instagram da Tiamá, seja o Instagram da Karine, que fala bastante sobre o letramento que a gente traz, que a gente precisa buscar para estar pelo menos mais inteira nesse mundo, para estar pelo menos mais consciente nesse mundo, para estar pelo menos tendo mais suporte para lidar com ações de racismo, seja no micro, seja no macro, seja diretamente com a tua individualidade, seja de modo maior, como é o racismo de intolerância religiosa. Então, é um caminho muito, muito comprido a se percorrer até a gente chegar. E tem coisas que a gente só compreende esses lugares quando a gente vive. Não adianta eu querer questionar uma pessoa que tem uma enxaqueca se eu nunca tive uma enxaqueca na vida. Eu só consigo entender, infelizmente, ou a maioria das pessoas só consegue entender, infelizmente, quando aquilo faz morada no corpo. A gente pode contar, sim, com a ajuda da branquitude antirracista, mas exatamente compreender um olhar diferente quando a gente entra numa loja, está sendo negro. A gente só pode entender e compreender o quanto o tom de pele, quanto mais retinto, mais traz dificuldade, quando a gente entrevista uma mulher com a pele mais retinta, aqui, por exemplo, dentro desse podcast. A gente foi fazendo entrevistas que eu ouvia as mulheres falarem e eu pensava, minha Deus, o racismo ele é muito refinado, ele é muito requintado e ele tem camadas. E tem coisas que eu, com este tom de pele, por mais que passe coisas, não passei. Porque tem um tom de pele mais claro do que algumas das mulheres que a gente entrevistou aqui. E isso, por mais que a gente saiba, quando a gente ouve essas mulheres que compartilharam com a gente, eu não sei você, assim, mas eu tive muita vontade de chorar durante as entrevistas. Sim, foi muito emocionante, foi muito rico esse compartilhar, porque em vários momentos a gente se reconheceu na fala delas, mas em outros momentos a gente conseguiu ver a dor e saber que a gente não passou por aquilo, enquanto mulheres negras também, mas porque o racismo ele é diversificado. E ele tem camadas, e ele tem requintes, né? Exatamente. E ele se esconde atrás de uma forma de colonização e de uma forma de estrutura geográfica e cultural. Cada cidade tem o seu tipo de ação racista, dependendo de como ela foi colonizada. A gente está no sul, isso é muito explícito. Tem uma forma de racismo específica aqui, que é diferente da forma de racismo que existe em Minas Gerais, que é a minha terra natal. Ontem eu estive num terreiro, e a pombagira que me atendeu disse assim, minha filha, pensa que é sempre uma conversa.
eu com você e com a pessoa que está me cambonando. E se é uma conversa, eu aprendo, você aprende, meu cambone aprende, meu cavalo aprende. Vendo todas as coisas e questões que todas essas 5 mulheres incríveis trouxeram, eu acho que a gente também compartilhou dessa gira. Com certeza. Não num terreiro, mas neste terreiro, neste aquilombamento, que é a gente ouvia a entrevistada, que nos ouvia, e a gente se ouvia, e aquilo era uma ampliação de saberes e um conquistar de ferramentas na partilha com essa conversa. E como é bom ouvir o outro, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, né? Como eu falei, tudo tão acelerado. Como a gente aprende, como a gente está só ali de ouvinte, a gente consegue enxergar coisas assim que, de repente, no dia a dia teria passado batido. A gente não teria, sabe, aquele acolher, né? Entender o que está acontecendo e deixar a pessoa saber. Eu entendo. Eu posso não ter passado exatamente por isso, né? Mas eu entendo. E isso acho que é uma coisa também que se dá na correria, no distanciamento, no celular, na internet, na enxurrada de coisas que a gente vai recebendo e responde com o coração rápido, porque a vida está engolindo, porque tem zilhões de coisas que a gente tem boleto. E se a gente é uma mulher preta, a gente tem mais uma correria ainda absurda para dar conta, a vida cobra ainda muito mais, e isso é extremamente cruel, porque isso tira a possibilidade e o tempo e a desaceleração que a gente precisa para se aquilombar. Então, poder fazer esse encontro do glotímetro foi um momento de sentar, parar, desligar o telefone, esquecer de boleto, esquecer das pelejas, esquecer que existe violência do lado de fora por alguns minutos, esquecer que a polícia ainda entra no morro e deita corpo no chão, esquecer que ainda os alvos, né, o eugenismo tem uma cor específica como alvo, e aí a gente pôde respirar, a gente pôde ouvir essas mulheres, e ouvindo essas mulheres a gente pôde se ouvir e compreender o que as que vieram antes tiveram que fazer para que mulheres da nossa geração pudessem hoje em dia estar conduzindo um podcast, para que as mulheres mais jovens que a gente entrevistou pudessem ainda estar com essa garra, com essa fleuma que é normal de quando a gente tem um pouco mais de juventude, de visceralidade, e não que elas tenham sofrido menos ou mais racismo, mas é porque estamos num lugar com outras compreensões. Sim, a gente hoje estamos num lugar de privilégio, porque com esse pequeno recorte que a gente conseguiu trazer nesse trabalho, a gente espera que ele chegue em quem tem que chegar. Pessoas brancas ou pretas, pessoas que estejam abertas a entender o outro, a olhar o outro, sem julgamentos, né, com compreensão mesmo. Pessoas que passaram não por isso, mas que possam ver aquela situação e respeitar minimamente, né? É isso que a gente quer. Ou tentar compreender. Eu penso, meio filósofa, né? O Renato Augusto dizia assim numa música dele: digam o que disserem, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância e esperando por um pouco de atenção. Eu acho que é muito verdadeiro, porque é o que a gente tem vivenciado. E eu acho que, além de ser a solidão, é a comunicação. A gente não tem tido uma comunicação refinada. O cérebro anda de um jeito tão acelerado que para você conseguir traçar qualquer tipo de comunicação, você tem que respirar e, às vezes, chegar no posto de saúde e falar com a pessoa: calma, eu acho que eu não estou conseguindo me fazer compreender. Vamos lá, vamos começar. Eu tenho feito isso constantemente, assim, porque tenho compreendido que é sempre uma conversa. E a outra pessoa responde, de repente a gente está... Ninguém se entende, né? Não entende, está nisso daqui para uma briga. Às vezes a pessoa que está ali te atendendo está num dia péssimo, você está num dia péssimo, e as comunicações todas, elas estão assim. Sim. Quantos convites de festa, de aquilombamento você perdeu porque você não teve tempo de olhar no WhatsApp, que a gente recebe uma enxurrada de coisas, e você só respondeu com o coração e depois passou, e você só soube daquele acontecimento pelo story. E aí você foi lá olhar e falar: putz, eu fui convidada. E isso não é só para um convite. Isso você sofre um micro-racismo ali no supermercado,
você sofre um micro-racismo ali no estacionamento, e aí às vezes você compartilha com a sua amiga, e a sua amiga só dá o coração, e você começa a pirar. Eu tô sozinha, não tem com quem contar, eu não tenho com quem contar, e isso é o quê? É a maravilha tecnológica dos tempos acelerados, nem sempre a gente está sozinho. E da gente entender que o outro também nem sempre está disponível, né? Essa aceleração, às vezes, também traz cobranças com a gente mesmo e com o outro, né? Mas cada um está no seu momento ali também, então nem sempre a gente vai ter a resposta que precisa naquele momento. E aí a gente vai criando monstro em cima de monstro, e complicação em cima de complicação, porque para além de tudo, para além do racismo que não vai morrer amanhã, infelizmente, a gente ainda tem este tempo, este novo tempo, essa nova configuração de humanidade que nos afastam mais ainda. Então, pode parecer muito pequeno para quem está do outro lado da tela assistindo um podcast. Para mim, é um passo gigantesco. Tenho total consciência do estado em que eu encontro, estado, digo, né, do Paraná, da configuração social que a gente tem aqui, da configuração cultural que a gente tem aqui, da dificuldade de comunicação entre todas as pessoas, que também é diferente da comunicação que tem em outros estados. Então, para mim, é um passo gigantesco. Para mim é quase pisar na lua, sabe? Poder ter esse registro. E eu comemoro mesmo, porque pessoas pretas têm que comemorar as suas pequenas conquistas e a gente tem que se autovalidar mesmo, porque essa validação não vai estar no outro se ela não estiver dentro da gente. E aí, te ouvindo falar da Conceição, que para mim é a mestra mora, assim, sabe? E tive a honra, inclusive, de o ano passado fazer a abertura para Conceição Evaristo no Festival da Palavra, e ninguém me tira isso mesmo, sabe? Zerei a vida naquele momento ali. Eu sou apaixonada com essa mulher, mesmo, assim, ela é uma heroína. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo dela, que eu vejo, revejo, e ontem ele veio de novo no meu feed. E ela estava falando sobre meritocracia. E no vídeo ela falava assim, a gente precisa questionar esse lugar da meritocracia, né? Porque, veja, a sociedade diz, se você trabalhar, se você se esforçar, se você estudar, você chega lá. E aí ela dizia, a gente sabe que não chega. E aí ela dizia mais ainda, porque ela dizia, a gente tem que questionar que lá é esse. E outra coisa dentro desse chegar lá, que a gente sabe que não chega, trabalhando, estudando e ralando cotidianamente, tem gente que já nasceu lá. E isso me pega muito, quando ela fala sobre isso. Por que não? Se meritocracia levasse a gente a algum lugar, eu seria uma profissional que estaria num outro patamar, eu seria uma profissional que ainda não teria que ficar mendigando a atenção dos meus pares, sabe? Essa sensação, talvez não seja isso, mas a sensação que a gente tem, que a gente tem que estar sempre construindo e falando, olha, vamos lá, vamos partilhar, vamos aquilombar, vai ver meu trabalho, enfim. E vários outros exemplos. Eu estou citando o meu porque eu estou falando de mim, mas tem zilhões de outros exemplos de mulheres imensas, negras, artistas, cantoras, poetisas, que morreram sem chegar neste lá que é pré-determinado pelo formato de sociedade que a gente tem hoje em dia. Sim, quantos que você não conheceu? Há muitos, né? E aí que a gente volta a falar o que a gente falou lá na primeira edição, né? Na primeira temporada do Gotímetro, que não parece que não basta a gente ser bom no que faz. Não. A gente tem que ser extraordinário e ainda assim a cor da nossa pele vai chegar sempre antes. Sempre como antes. A Geisa falou, que ela pode estar em qualquer lugar e ser qualquer coisa, mas ela sempre vai ser a preta retinta. Exatamente. Nossa, eu lembro muito dessa fala dela, que ela fala, o cabelo hoje está dessa cor, mas às vezes pode estar prateado, às vezes pode estar de outra cor, mas a pele sempre vai ser negra. Exatamente. Né? Me lembro das dificuldades da Sol, por exemplo, falando de quando ela começou a se envolver no teatro, e a distância física, que é você percorrer essas grandes distâncias, de sair da periferia para ocupar os espaços dentro do centro da cidade. Claro que não, a gente não foca só nisso, porque a gente tem Kátia Drummond, que teve uma outra configuração,
teve um suporte maior, ainda bem que a gente tem esses exemplos para a gente se inspirar. Loa, que tem uma outra configuração, uma outra luta, né? Que bom que a gente tem esses exemplos também para a gente se inspirar. Pri, que vem de uma movimentação do corpo, que vem de uma movimentação de busca, de conquistar lugares, de conquistar espaços sociais. Isso vai nos alimentando de certa forma. Mas ainda penso muito nessa coisa, e volto a citar a minha deusa Conceição Evaristo, e voltando a falar dessas mulheres, de quantas delas, ancestrais, maravilhosas, incríveis, não estão nos livros de histórias que a gente não conheceu, volto a falar da Conceição Evaristo, que ela diz que precisou ter 70 anos de idade para ser reconhecida como Conceição Evaristo. Então, assim como eu te digo que ouvir as nossas mais velhas me ajuda a criar ferramentas para eu tentar caminhar com mais leveza dos meus 48 anos de idade até o tempo que ainda vou viver, essas pequenas ações antirracistas, como um podcast, como o lançamento de um livro, você está lançando um livro infantil, que eu tenho alguns, que tem outras mulheres negras que se aventuram nessa vereda, contadoras de histórias, cantoras, compositoras, que o trabalho de todas elas seja muito bem-vindo e que multiplique cada vez mais, para que as mulheres que vêm depois se sintam amparadas e se sintam instrumentalizadas, para que a gente siga lutando, ainda que a gente saiba o lado que a gente está, mas que a gente siga sonhando. E que bom que agora a gente já sonha. Houve uma geração que não podia sonhar. Houve uma geração que não tinha nem esse direito. Eu sonho, eu espero que você sonhe todos também. Os dias. E eu espero que as futuras gerações de mulheres negras sigam sonhando. Então, se eu poderia dizer mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer que bom que a gente pode sonhar juntas bom também. Que a gente pode sonhar bom que a gente juntas. pode pegar na mão uma da outra e saber que a gente pode contar, né? A gente está junto nessa jornada. A gente e essas 5 mulheres. E essas 5 mulheres. E muitas outras mulheres que nos inspiram. Né? E que para além da correria que tem sido, e que para além da loucura que tem sido sobreviver nesses últimos dias, a gente ainda consegue voltar ali na conversa do WhatsApp e falar, olha, li agora, mas eu li, e eu tô aqui. E a gente segue e bora para a 3ª edição. Bora para a 3ª edição. Obrigada, é nóis. Obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.